Vambora. Quando vocês quiserem começar. Vamos lá. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. E me acompanhando aqui no dia de hoje estão... Patrícia Migues. E... Iago Moura. Iago Moura, meu amigo Iago Moura, que é praticamente um bong humano, né? Tá aqui, rindo aqui com a gente. E a Patrícia, ela pediu pra eu não contar, mas vou contar pra vocês. Ela é vizinha do Sérgio Moro, né? Porque ela mora no Paraná. E ela tem vergonha disso, gente. Mas, enfim, né? Eu tinha que falar aqui pra vocês. E o Pedro, que calça 47, a gente tem uma figurinha do pé dele no WhatsApp. Não é 47, né, gente? É 42. Mas fazer o quê, né? O que vale é a fake news, né? Mas vamos lá. Mas realmente a figurinha pegou um ângulo que deixou meu pé avantajado. Tem que tomar cuidado com o que eu falo, que senão daqui a pouco estão postando a figurinha aí pra vocês. Então, começando o nosso programa de hoje, começando aqui nosso podcast, vamos pro nosso giro de bizarrices, que hoje tá bem recheado. E a gente começa os nossos giros de bizarrices com uma questão que, assim, eu entendo, né, Patrícia, que a pessoa se inspirou em Grey's Anatomy, porque simplesmente um senhor de 88 anos deu entrada em um hospital na França com uma bala de canhão da Segunda Guerra Mundial cravada no seu toba. E assim, o melhor, no episódio de Grey's Anatomy, eles têm que evacuar o hospital por causa da bomba, né? E é uma bomba da Segunda Guerra Mundial, inclusive. E foi a mesma história, gente. Foi a mesma coisa. Tiveram que evacuaram o hospital. Quando o senhorzinho chegou, resolveu sentar na bomba, né? E chegou com ela, atravessando ele no hospital. Não, e a cena é maravilhosa. Tem a Meredith Grey lá com a mão, assim, segurando a bomba. Daí vem uma pessoa tentando desarmar a bomba. E na época que saiu esse episódio, todo mundo falou, não, Grey's Anatomy tá ficando absurdo demais. Enfim, é isso. Shonda Rhimes fazendo escola, porque aconteceu na vida real aí, né? Um cara com uma... Gente, sabe, eu só fico imaginando na minha cabeça o que precedeu isso. Quando, sabe em série de comédia, que aí volta e fala assim, ok, precisamos voltar pra ver como é que isso chegou nesse ponto. É isso que eu queria saber, entendeu? É isso que eu queria saber. Então, mas aí é uma questão assim, até agora a gente não teve informações de como chegou a esse ponto, né? Mas aí, assim, eu acho que de repente o senhorzinho deve ter sentido saudade, alguma coisa da época dele. O senhor dele achou isso, né? De repente ele guardou, né, a vida inteira. Talvez ele já usasse, né? Nesse período todo. Só que essa foi a primeira vez, de repente ele abusou do uso e aí o negócio travou dentro dele. Pro hospital fazer essa cena lamentável. Eu tenho uma teoria e vou mostrá-la. Teoria de como a bomba foi parar no cu do velhinho. Tem gente que enfia cada coisa, vou te contar. Pode contar. E acaba lá na sala de emergência pra operar. Tem que operar. O cara sempre inventa uma desculpa. Doutor caí. E eu faço uma puta de uma força para não rir. Enhame, salame, garrafa de guaraná, cano, cone, até perna de sofá, furiculi, furicula. E cabe cada coisa que nem dá pra acreditar. Hospital das Clínicas, São Paulo. O paciente relatou que pintava uma parede totalmente nu devido ao forte calor. Resolveu fazer uma pausa para se refrescar com um refrigerante bem geladinho. E ao voltar ao trabalho, caiu da escada acertando a garrafa que estava no chão. Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O paciente relatou que preparava um bolo totalmente nu devido ao forte calor. Pronta a massa do bolo, ele resolveu lamber os garfos da batedeira, mas um caiu ao chão. Ao se abaixar para pegá-lo, acabou acertando o outro garfo que se encontrava na beirada da pia. Hospital Albert Einstein, São Paulo.
paciente relatou que assistia a um jogo de futebol totalmente nu devido ao forte calor. O controle remoto estava encaixado entre as almofadas do sofá, vindo a ferir o paciente que, empolgado, pulou na hora do gol. Caraca, gente, socorro. Bem brabo isso. Todo mundo em silêncio. Tô meio abismado, porque assim, é incrível que tipo, alguns relatos sobre esse tipo de situação. E é totalmente bizarro que as pessoas chegam no hospital, né? O que cabe dentro de uma pessoa, né? É bizarro. Cabe. De pequenas, inclusive pequenas estatuetas, assim, loucura. Loucura. Vamos dando continuidade aqui, né? Então, a segunda bizarrice da semana é a Michelle, né, chorando e rezando, orando lá no Alvorada, né, como se fosse a despedida deles, orando com aquele monte de patriotário lá, eles chorando juntos, naquela cena lamentável, né, e pior que quando você pega um frame, assim, da foto daquela situação, tá o Bolsonaro, tá um outro cara do lado deles, assim, tá ela no meio, tá o Bolsonaro de um lado, tem um outro maluco do outro com uma maleta. Parece uma cena de filme, né, em que o sequestrador tá negociando pra entregar a vítima, assim, uma coisa terrível. E assim, é a imagem que eles se despedem, né, cara, do Brasil é essa, né, de ter passado pela presidência, não poderia ser uma coisa mais ridícula, né, mais lamentável. Não, é um troço muito bizarro, chega a ser, assim, inacreditável. Porque, porra, o cara, eu tendo sido um merda de um presidente, o cara podia, sei lá, ter um final de mandato igual todos os presidentes da República quase tiveram. Mas não, o cara faz questão de ter uma coisa ridícula. Primeiro que assim, uma das cenas mais simbólicas do mandato dele foi ele levando uma caixa de cloroquina e mostrando por uma ema. Isso daí já é uma coisa assim, se fosse para ter um livro sobre o governo Bolsonaro, tinha que começar falando isso. Imagina só no dia que o presidente da República, no meio de uma pandemia, a maior desde a gripe espanhola, ele simplesmente teve a brilhante decisão de ir em frente a fotógrafos, pegar uma caixa de cloroquina e mostrar para uma ema. Aí assim, você fica pensando quem é o animal naquela situação, né? Se é a ema ou se é o Bolsonaro. Aí o sujeito chega no final do mandato, fica um monte de patriotário na frente lá né, já que não tem cercadinho, né, fica ali na frente do Palácio da Alvorada. Inclusive, acho que o Lula, assim que assumir, eu espero que faça uma faxina, assim, enorme dentro do palácio, que, porra, pra desinfetar aquilo ali, daquele monte de gente merda que habitou aquilo ali. Os caras ficam, os patriotários ali do lado de fora, na frente do palácio. Aí, as últimas aparições do Bolsonaro, simplesmente ele chega, ele fala um monte de coisa sem sentido, ou ele chega e fica em silêncio, enquanto o pessoal fica gritando, ou a cena mais ridícula de todas, que foi essa, dele chegando, um segurança do lado com uma mala, a Michelle ajoelhando e começando a chorar, e o pessoal rezando o Pai Nosso enquanto ele fica com cara de cu. Que é final de governo mais patético que esse, é difícil achar. Acho que não tem. Mas assim, adoro as lágrimas. É pra isso que a gente tá aqui, pra ver essa gente chorar. E como eles sempre disseram, né? Chola mais. O choro é livre. Sigam chorando. Exatamente. O terceiro, vamos para o próximo da lista. Arte saindo do Palácio Alvorada. Esse é um assunto muito extenso, né, e muito complexo, porque assim, é incrível como o ser humano ele consegue produzir tanta coisa boa e ao mesmo tempo produzir tanta merda e conseguir chamar de arte. Porque tem coisa ali, cara, que sério, deve servir pra você colocar um trem fantasma, qualquer negócio desse de bizarrice, né, como está aqui no giro de bizarrice, né, de repente se tiver alguma coisa, só coisa bizarra, aí você pode colocar lá, entendeu? Tem algumas telas ali que tipo assim, porra, acho que até se tu limpar a bunda com a porra daquela ali, tu deve ter pegar alguma doença séria, ter algum problema, porque vou te contar, viu? Muito complicado. E a gente aqui, né, obviamente não podia deixar passar, né? Então a gente fez um compilado aqui das principais obras de arte. E aí, assim, tá lá na página, né? Foi postado há 6 dias atrás. Você quer ver, dá trabalho, né? Voltar porque a gente posta bastante. Mas se você estiver assistindo aí, né? Com certeza, quando você for assistir, já vai ter mais dias que a gente vai lançar está lançando esse episódio já alguns dias após a gravação. Mas, enfim,
Vale a pena voltar e dar uma olhadinha, você que ainda não viu. Cara, o primeiro é um quadro que é a cabeça do Bolsonaro, assim, né? E aí que é em segundo plano, só que maior. E em primeiro tá a Michelle e a filha do Bolsonaro. Cara, mas o artista que fez aquilo ali, tipo assim, eu acho que ele pegou bem mesmo não posso culpar, né? Eu acho que ele pegou bem o espírito da coisa. Porque, assim, o desenho, ele é abominável. Ele é abominável. Né? O Bolsonaro, ele tá com uma cara de zumbi, estilo The Walking Dead. E a Michelle Bolsonaro tá lembrando, não sei, um vampiro, alguma porra assim esquisita. Não vou falar da menina porque não gosto de zoar a criança, não tem nada a ver também. Mas enfim, é uma coisa bastante bizarra. Tem que ser uma coisa bizarra, né? Porque o cara querer homenagear o Bolsonaro já tem que ser uma pessoa, né? Desculpa, uma pessoa que deve ter algum problema muito sério, então tô com muito caráter na pessoa. Né? Então, se não podia sair algo bom disso. Aí na segunda obra, a obra de arte, né? De bizarrice, é uma foto do casal. Mas também, assim, eu acho que tentaram fazer uma foto dos dois recém-casados. Mas também tem outra coisa, assim, bem bizarra mesmo. Uma merda que ficou. Ali não tem nada que preste aqui. Tem uma terceira foto, que é o Bolsonaro em cima do cavalo, meio com uma pose meio napoleônica, sabe? E aí eu acho que isso aqui, apesar de bizarro, faz todo sentido. Porque de tirano e maluco, né, acho que ele tem um nível parecido com o do Napoleão, né? Só fica abaixo na inteligência, né? Muito abaixo. Mas é uma coisa bem bizarra também. Tem depois uma quarta foto que é o bolsonarista, ele tem uma coisa, né, cara, uma obsessão por essa babaquice da caneta Bic, né? O cara, tipo, estourou a porra do cartão corporativo, gasta milhões em férias, tipo assim, de longe, o maior gasto de cartão corporativo da história. Tivemos aí desvio bilionário de orçamento com esse orçamento secreto, mas aí, nossa, o cara aparece usando uma merda de uma caneta Bic e o cara, não, puta que pariu, não, esse cara é muito simples, gente, olha só, ele tem uma outra foto que diz que ele come miojo, que ele come pão com leite condensado, e outra que ele come churrasquinho, deixando a farofa cair pelo corpo todo, igual um porco. Aí a porra da foto é isso aqui, é o Bolsonaro segurando a merda dessa caneta Bic, e atrás com a porra de uma águia, né, que é o símbolo dos Estados Unidos, né, e que é uma coisa que Bolsonaro também tem obsessão, né, que é a mamar pau de americano. Tem uma quinta aqui que é um Bolsonaro de madeira, né, e essa daqui, ela faz sentido, né, pelo menos pela questão da cara de pau. E mais coisa, eu acabei de pegar esse maravilhoso tweet do Thiago Santinelli, que inclusive eu acabei de postar na página nesse momento, tem a foto dessa estátua de madeira do Bolsonaro, e ele escreveu o seguinte: esse é o único Jair Bolsonaro que a Michelle viu de pau duro. Socorro. Deve ser mesmo. Thiago Santinelli maravilhoso, é isso que eu tenho pra dizer. Enfim, e assim, tem uma outra coisa interessante desse Bolsonaro de madeira, que assim, ele lembra um sarcófago, né? E um sarcófago nessa altura do campeonato não seria má ideia. Aí depois entra uma... E aí eu não preciso nem falar muito, é Romero Brito. Já vou parar até por aqui. Um desenho bizarro, obviamente, do Romero Brito. E vamos aqui no sétimo, né? Uma sétima tela, mais um desenho mal feito, em que tem a Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, que quase matou um homem na rua porque o cara falou 13, que teve o porra de arma confiscado agora há pouco tempo, junto com o Bolsonaro segurando essa merda dessa caneta Bic de novo, e atrás a estátua, né, que representa a justiça lá em Brasília. Só que ao invés de ser, né, como normalmente a gente consegue ver essa estátua, né? Ela é cega. E aqui, assim, colocaram olhos nela. Eu não entendi o que a pessoa quis com isso. Eu acho que justamente é dizer que a justiça seria parcial para o Bolsonaro. Deve ser isso. Bom, pelo menos isso faz sentido, né? Porque o governo mais corrupto da história, né? É sempre bom lembrar. Tem uma oitava merda dessa daqui que saiu do Palácio do Planalto, que é mais uma tela
Igual o Bolsonaro com uma cara, tipo, a pessoa desenha ele com uma cara que parece que ele tá cagando e usando a faixa presidencial, que é uma outra coisa que no final das contas acaba fazendo sentido também, né? Que se tem uma coisa que ele fez foi cagar o governo inteiro, né? Aliás, cagou pra população, cagou pro país, cagou pra porra toda. E por último, nós temos aqui o cara fez eu não sei nem expressar direito isso aqui, de tão merda que é. Ele fez uma escultura no formato do Brasil. Aliás, eu acho que ele precisa estudar um pouquinho mais, o cara que fez ele precisa estudar um pouco mais de geografia, porque esse Brasil tá bem deformado, mas lembra o Brasil. Aí tem a cara do Bolsonaro no meio do país, como se fosse um stencil, só que um detalhe, essa escultura é toda formada por cartuchos, por projéteis, né? Dentro do cartucho ainda. Ou seja, é um Bolsonaro, um país com a cara do Bolsonaro feitos de bala de revólver. Enfim, é basicamente isso, é uma pequena amostra, né, da quantidade de bizarrice, né, de merda que saíram do Palácio do Planalto, que eles erroneamente chamavam de obras de arte. Pedro, você esqueceu. Calma lá, que nós temos aquele quadro que tem animais rezando, tem um gato, assim, com a mãozinha. Esse a gente não colocou aqui. A gente fez assim, os mais bizarros, a gente disse que não entrou. Merecer, porque tem gato rezando, cachorro rezando. Tem um que tem tipo o Bolsonaro, o Trump e o Netanyahu, assim, tipo, porque não sei, quer dizer, sabemos, mas enfim. E tem também a Harley Mito. Como é que vocês me esquecem da Harley Mito? Que é uma moto de madeira. Ah, só foi esses dias que ele recebeu. É assim, um negócio bizarríssimo, uma Harley Davidson de madeira. Harley Davidson de madeira, que é assim, sensacional, só que ao contrário. E tem também aquela cadeira gamer, que é uma cadeira gamer toda brilhante, assim, perolada, parece uma bola de Natal verde, que tem a bandeira do Brasil atrás, e é sensacional. Mas enfim, esse conjunto da obra, com destaque para o sarcasmo que eu estou utilizando na palavra obra, sinceramente é mais feio que bater na avó. É isso que eu tenho para falar. Bater na avó é menos feio do que tudo isso. Socorro. Olha, dizer uma coisa aqui. Primeiro que chamar... Eu não sou o tipo da pessoa que fica nessa, não, isso é arte, aquilo não é arte. Eu não fico nessa porra, não. Mas assim, essa merda aí que tava dentro do Palácio do Planalto, essa bosta aí, isso daí não tinha que chamar, pra remover esse entulho lá de dentro, tinha que chamar com lurbe. Não tinha que chamar. Cara, é um troço impressionante. Eu tô aqui vendo na página as imagens. Primeiro que o primeiro quadro parece que são 3 fantasmas. O segundo é uma coisa tão cafona que aí botaram o Jair com a Michelle e no fundo aí botaram ali a paisagem, né? O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, né? Conseguiram estragar, assim, pra avacalhar de vez o Rio de Janeiro. Agora, esse do cavalo em cima do cavalo, quer dizer, do Bolsonaro em cima do cavalo, é um troço assim que parece... Porque se pegar a história, tem essas imagens do Napoleão, tem imagem assim do Dom Pedro, tem imagem assim do Deodoro da Fonseca. Agora, pegar uma figura ridícula igual o Bolsonaro e botar em cima do cavalo, parece que é sacanagem. Ainda botou tirando o chapéuzinho. Aí, porra, botou ele com a caneta Bic Águia ali atrás. Quer dizer, e detalhe, é ele rindo primeiro, aí ele puto atrás. Quer dizer, ou ele pensativo, né? Se é que um ser desse tem a capacidade de pensar. Essa de madeira aí, a Patrícia fez o comentário... Eu já tinha visto esse comentário, mas muito bom. Romero Brito eu não vou nem falar, né? Assim, é cada cafonice que esse sujeito produz sob o título de arte pop, assim, é um troço que, porra, eu tenho vergonha, assim. Outro dia eu vi alguém... Era um prato decorado como se fosse com a obra lá do Romero Brito. Falei, gente, não faz isso não. Romero Brito não é arte. Romero Brito não é arte. Isso daí é outra coisa. A arte, porra, você encontra qualquer muro pichado, você vê a arte. Agora, Romero Brito, vocês vão tomar no cu quem fala que isso daí é arte. Entendeu? Agora, esse o Bolsonaro com uma caneta Bic e a Zambelli na frente. Aí, assim, a Zambelli rindo, o Bolsonaro com cara de bunda e a justiça ali, a justiça não, né? A estátua ali que tá simbolizando a justiça com os olhos abertos, né? Olhando sei lá o quê. Não deve ser a rachadinha do Flávio Bolsonaro, né? Nem o cheque lá da Michelle. A última... Não, o Pedro já comentou do Bolsonaro com cara de que tá cagando. E essa dos projéteis, então, assim, um troço
Só não é bizarro porque chega a ser assustador, né? O culto que esses caras fazem a armas, esse tipo de coisa. Mas aí mete ali a cara do Bolsonaro, né? Assim, de uma forma como que intimidando e tal, né? E, igual a Veja colocava a cara do Moro, assim, como se ele fosse o Batman, e aí quando ele abria a boca e começava a falar, você via que era aquela coisa, aquela vozinha de adolescente que precisa de reposição hormonal. Então, assim, troço tosco mesmo. Eu tenho um comentário pra fazer, só um parênteses, que agora dá pra falar número, né, que acabou a eleição, mas não é possível que as pessoas não se tocaram que o número do Moro era 444. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu não quer pensar nessa porra. E olha que eu chamo ele de Marreco de Maringá desde a primeira vez que eu li essa porra, e sei lá quantos anos atrás. Peraí, rapidão. Patrícia, faz aí de novo. Como é que é o número do Moro? 444. Que pariu. Muito bom, muito bom. Continuidade aqui, né? O quarto, Patrícia, o quarto é teu. Apresenta aí. Então, gente, o quarto, a gente tem um casal de influencers de extrema direita, galera que saiu da Canção Nova porque a Canção Nova achava eles radicais demais, que estão rezando todas as noites e todas as manhãs 1/3 da coroa das lágrimas contra o comunismo. E aí é claro que a gente vai colocar esse maravilhoso áudio aqui pra vocês escutarem, né, da Bolsomínia. Falaram pra ela que estavam com medo do Brasil virar comunista. E essa é a resposta da Bolsomínia. Então, gente, infelizmente nós já estamos sob uma ditadura, né? Nós já temos instaurado aí um governo totalitário, onde um pequeno grupo de pessoas, né, o judiciário, mais claramente, eles mandam e desmandam. O que fazer diante disso? Precisamos rezar, e rezar muito. É por isso que nós temos intensificado as nossas orações, não somente como família, mas também chamado o povo a rezar no nosso canal, no YouTube. Temos rezado às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, quer dizer, às 10 horas da noite, às 3 da madrugada, às 7 da manhã, né, para encorajá-los, motivá-los a colocar sua confiança em Deus, em colocar a sua confiança naquele que pode fazer algo por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma intervenção divina pode acontecer a qualquer momento, e a graça de Deus nas nossas vidas é o que pode nos manter sóbrios, sãos, diante do caos. Cara, eles rezam, que eu acho que até ela já se perdeu ali nos horários, né, mas é às 7 da manhã... Não, às 10 da noite, 3 da madrugada, 7 da manhã. Como é que faz pra rezar Gente, pelo amor de Deus, 1/3 demora, né? Não é por nada não, 1/3 demora. Quer dizer, quando eles terminaram das 10, já tá quase na hora das 3. Como é que faz isso? Parou? Travou? Travou. Travou, Maitê? Conta da Catarina. Desculpa, não podia perder isso. Ai, Deus. Já travou na risada. Ai, gente. E agora? Já bebeu? Isso porque é água, tá? Ah, é água, tá bom. Peraí, tá pra beber um pouquinho d'água aqui também. Ai, Deus. Enfim, gente, essa hora eles devem estar rezando. Deve estar tendo que o terço das 10 ainda deve estar rolando. Mas daqui a pouco já é das 3 da manhã também. Só lembrando que em frente ao quartel lá de Quartel-General de Brasília, tiveram que desmontar as barracas hoje, né? Hoje foi o final do prazo das 72 horas. Pelo menos lá já foi desmontada as barracas, já tiraram os bolsominions da frente. Aliás, eles podem até ficar lá até dia 31, se eu não me engano. Acho que eles podem ficar lá ainda. Depois, no dia 1º, que já não vai poder. Não pode nenhum tipo de manifestação. Patrícia, você falou do negócio do terço de 10, de 3. Eu tava pensando aqui, esses caras devem começar a rezar de 10, aí vai rezando até meia-noite. Aí para meia-noite, assim, aí deve tirar um cochilo, né? Porque essa turma não fode, não faz porra nenhuma. Pior que fode, é porque eles têm 5 filhos e a mulher tá grávida do 6º. Pode sim, Puta, então fodem muito, né? A porra dos quartéis lá na frente do quartel, dentro das barracas. Porra, então fodem muito, gente.
É que eles são. Eles não têm TV em casa, tipo, eles literalmente não têm TV em casa. E eles são contra qualquer método contraceptivo. Qualquer um, entendeu? Então, assim, é filho atrás de filho, atrás de filho, atrás de filho. Nenhum dos filhos frequenta a escola e nenhum dos filhos toma qualquer vacina. E eles só ensinam criacionismo para as crianças. É criacionismo o dia inteiro. Então, assim, pior é que fodem. Isso que é o pior. Não, então, se são contra método contraceptivo, pô, tá bom, beleza, não usa camisinha, não toma pílula. Porra, começa a gozar fora aí pra ver se faz algum efeito, cara. Pra parar de reproduzir. Às vezes dá merda, né? Acaba tendo filho do mesmo jeito, mas tenta, assim, tirar na hora que tiver... Já quase. Tira. Tem um método lá que eles chamam de camisinha católica, que eles usam para... Que aí eles usam aquela bata, né, de padre. Que pariu, mano. E só pra espaçar as gestações, tá? Não é pra evitar, é só pra espaçar. Nossa, puta, eu ia falar Nossa Senhora, né, mas ia pegar mal aqui. Maluco. Outro dia... dentro de um grupo bolsonarista, os caras estavam falando de limão era espermicida. Limão espermicida? Se pingar um pouquinho, já tá tudo certo. Aí eu fiquei imaginando, né, cara? O maluco pingou limão, bota açúcar, cachaça e usa o próprio pau pra fazer a caipirinha. Meu Deus, Pedro. O nome vai ser Caipiceta. Pelo amor de Deus, eu só consigo lembrar da ouvinte que semana passada reclamou. Exatamente. Isso, né? E se você estiver ouvindo esse programa, me desculpa, mas a gente já avisou aquela vez que era pra você usar, né, um fone quando tiver perto da sua filha. Isso porque a gente só falava porra, puta que pariu, e eu falava pro general Vilas Boas enfiar o tubo que ele usa pra respirar no cu. Quer dizer, agora desandou de vez, né? A gente tá falando aqui do casal que fode entre um terço e outro e que não usa método contraceptivo, aí fica gerando filho. Aí o Pedro já falou de caipirinha espermicida, quer dizer, tá um troço confuso, né? Ai, pelo amor de Deus, socorro. Ah, meu Deus. Pois é, gente, a gente ainda tá no giro de bizarrice, hein? Olha isso. Não tá rendendo aqui hoje, mas vamos lá, né? Vamos adiantar isso daí, vamos pro quinto e último. E o quinto e último, assim, é uma coisa que de vez em quando a gente tem que falar, né, dessa emissora bolsonarista, que é a Jovem Pan. E que esses dias eles colocaram que o Pelé, além de tricampeão do mundo e atleta do século, ele tem um útero também, né? Porque o repórter deu a notícia de que o Pelé estaria com um câncer no colo do útero. Enfim, Jovem Pan, né, gente? Gente, eu só me pergunto, essa galera não sabe o que é útero? É isso? Cara, pelo amor de Deus, uma criança de 12 anos já sabe o que é um útero. Então, pra mim é extremamente lamentável um jornalista que não sabe, assim, o basicão, né, de um assunto como anatomia, né, que vira e mexe eles estão tendo que dar notícias sobre pessoas, questões, né, sobre corpo, sobre pessoas que podem estar doentes, alguma coisa, e vira e mexe tem que estar falando, né, de alguma parte do corpo humano. E você não saber uma situação básica dessa, que um homem cis, ele não tem útero, né, acho que isso é bem básico, né, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que eu acho que, assim, o jornalista, para ele entrar na Jovem Pan e ser contratado, ele tem que provar que ele é burro. Então esse cara já conseguiu um contrato assim pelo menos 5 anos. Tem umas outras coisas de comentaristas da Jovem Pan, não tem um com cérebro ali. Paulo Figueiredo, Zoe Martins, essa escrota. E o Constantino? Não, o Constantino não vou nem comentar agora. Zoe Martins, que é uma... Ai, que fica chorando. Ela chorou no dia seguinte que o Lula ganhou a eleição. Vai chorar em Cuba, Zoe Martins. Volta pro teu país de origem. É um país maravilhoso, inclusive, né? Que bom que se livrou de um traste, de um encosto, igual você, o minhoca parasita. Pois é, né? Tem outros pré-requisitos também, mas é melhor a gente não falar aqui agora. Mas é isso. E aí o repórter conseguiu falar, né, uma proeza dessa, ao vivaço, entendeu? A gente finaliza aqui, né, nosso giro de bizarrices com esse nível de absurdo. A gente chega até a tá radioativo essa semana. Não, Pelé com câncer no colo do útero, isso daí foi demais pra mim. Quando eu vi assim a matéria, eu
É que eu só acreditei quando eu cliquei, realmente eu vi o link, né, lá pro tweet, aí eu falei, cara, que é isso, cara? E não tem nada que justifique um negócio desse, pô. O cara vai falar o quê? Não, tava nervoso quando fui entrar no ar e falei uma merda dessa? Pelé tá com câncer no colo do útero, e, gente, pelo amor de Deus. É de fuder, meu amigo, é de fuder. E vamos que vamos, dando seguimento aqui, o nosso papo de hoje. Hoje a gente vai falar do Ministério do Presidente Lula. O Ministério que tá quase todo fechado já, né? Tem algumas tretinhas aí finais, mas a maior parte já tá bem definida. E eu posso falar que foi uma surpresa muito grande minha, né? Porque a gente vem de uma eleição onde se formou uma frente ampla, né? Com muitos partidos, alguns inclusive de centro-direita. Para minha surpresa, a maior parte dos nomes estão realmente, assim, me agradando demais. Eu estou bastante feliz com a maior parte das escolhas. E vamos lá, vamos começar a falar, né, dessas escolhas. Vamos começar aqui pelos que já foram definidos primeiro, né? E a galera já sabe, né? O Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, o Múcio na Defesa, Flávio Dino como ministro da Justiça, Mauro Vieira como ministro das Relações Exteriores e Rui Costa, né, o Rui Correria da Bahia, na Casa Civil. Desses 5 primeiros nomes, sim, depois disso ainda teve mais um nome, né, que foi definido, da maravilhosa Margareth Menezes aí como ministra da nossa cultura, e que já andou até dando palhinha em restaurante, né? Assim, que faz a gente se encher de orgulho e sentir que realmente o Brasil voltou, porra. Ver a Margareth Menezes levantar no restaurante e mandar, ê, faraó, porra, isso é do caralho. Mas então, o que tu achou, Iago, desses 6 primeiros nomes? Assim, primeiro que eu acho que tudo bem, né? A gente comparar com o governo Bolsonaro é covardia, porque é impressionante a quantidade de ministro merda. Mesmo se a gente compara com os outros governos normais, né? Mesmo os governos de centro-direita, assim, porra, o saldo é muito positivo, porque a lista aqui. Primeiro que, assim, Rui Costa na Casa Civil, acho bastante positivo. Acho que é um cara que tem uma capacidade de articulação política muito relevante, que fez um bom governo na Bahia e, assim, ao que tudo indica, vai ser um bom ministro aí nesse período que tem que fazer. O governo tem desafios importantes, né? E precisa ter uma conversa, um diálogo com o Congresso muito... Precisa ter um afinamento, né? Diferente do governo Bolsonaro, que simplesmente comprou o Congresso. O governo Lula vai ter esse desafio, e eu acho que o Rui Costa está mais do que habilitado para isso. O Haddad na Fazenda, então, assim, acho muito, muito positivo. Primeiro que é um quadro, né? Um quadro político, não está ali colocando alguém que, o mercado quer, não sei o quê. Não, acho que, assim, houve uma eleição, um projeto venceu a eleição, que é um projeto democrático popular, e o Haddad representa esse projeto, né? Não à toa foi candidato a presidente em 2018, tem um preparo nessa área, e, assim, ao que tudo indica, vai ser um grande ministro da Fazenda, né? Que não vai ficar pensando a economia simplesmente, não, porque a bolsa caiu, o dólar subiu. Não, a economia é mais do que isso. A economia é muito mais do que isso. Agora, falando dos outros nomes, fazer alguns destaques, o Pedro já mencionou a Margareth Menezes. Acho muito importante essa recriação do Ministério da Cultura e ter a Margareth Menezes à frente dele, mas destacaria também o Ministério dos Direitos Humanos com a Aniele Franco à frente dele. Destacaria, assim, a presença no Ministério da Saúde da Nízia Trindade, que é uma presidente da Fiocruz. Detalhe, o Ministério da Saúde até, eu não sei se 2 anos, talvez menos, né? O Pazuello foi ministro da Saúde até, sei lá, meados de 2021, se eu não me engano. Porra, a gente já teve o Pazuello como ministro da Saúde. Quem vai ser ministra da Saúde é a presidente da Fiocruz. Exatamente. Que é uma instituição de renome, não só nacionalmente, mas internacionalmente, nas políticas públicas de saúde. Produziu vacina, né, nessa pandemia, que sempre foi referência em termos de pesquisa. Ter uma Nízia na saúde é um troço, assim, super importante e com um agravante, né, de que o Ministério da Saúde estava sendo objeto ali de uma barganha do Centrão, enfim, do Arthur Lira, para, assim, não, a gente não aprova a PEC da transição se vocês não derem o Ministério da Saúde. O governo Lula mostrou já
a que veio, apesar de ainda não ter sequer começado, bateu o pé e falou, não, a ministra da Saúde vai ser a Anísia Trindade, o governo bancou Mas o nome dela. teve um desenrolo aí, né, Iago? Teve um desenrolo aí que foi a questão do STF ter bancado, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? Ter bancado a questão do Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. Isso daí foi assim, liquidou o Arthur Lira, né? Liquidou completamente qualquer possibilidade dele tentar fazer barganha, né, com a miséria, com o desespero do povo. Então, acho que tem 2 movimentos aí interessante. Esse do Gilmar Mendes, ele de fato, essa decisão do Gilmar Mendes, né, que tira o Bolsa Família do teto de gastos, enfim, garante o pagamento do Bolsa Família, é uma decisão de fato importante. Mas assim, a PEC, ela previa, inicialmente, quando ela transitou no Senado, ela tinha uma folga ali de 145 bilhões no Bolsa Família e outros programas sociais, inclusive o próprio reajuste do salário mínimo acima da inflação. Isso por um período de 2 anos, né? Depois de que foi votada na Câmara, e já teve um processo de desidratação da PEC, e aí já foi votado esse valor, mas por um período de 1 ano. Né? Então, a partir do ano que vem, o governo vai ter que ver qual vai ser essa nova âncora fiscal, como é que vai ter que resolver esse problema para viabilizar, né, não só o pagamento do Bolsa Família, como dos outros programas sociais, enfim, custear essa série de políticas públicas. Então teve essa decisão do Gilmar Mendes, que já deu uma folga, foi uma decisão que o Arthur Lira não estava esperando, e a decisão seguinte, que sepultou qualquer pretensão do Arthur Lira, foi a decisão do Lewandowski de votar contra o orçamento secreto. Isso ele votou na segunda-feira, quando na sexta os jornais estavam falando, não, ele pediu vistas e aí pediu vistas não, né? Pediu para interromper o julgamento para retomar na segunda. E aí vai votar contra, vai votar a favor do orçamento secreto, né? Vai votar contra a inconstitucionalidade. Sim, o Lewandowski foi na direção contrária. Teve ali, claro, uma negociação envolvendo o próprio Congresso, enfim, porque estava transitando um projeto que ia salvar o orçamento secreto, né? E o Lewandowski, o fato é que ele votou contra o orçamento secreto, e aí pronto, detonou o Arthur Lira. O Arthur Lira, claro, tem uma influência muito grande no Congresso, mas, assim, ele foi derrotado ali no STF, tanto pelo Gilmar Mendes, quanto pelo Lewandowski, né? Os dois votaram ali e acabaram colocando o Arthur Lira numa situação complicada. Não à toa, detalhe, né? Eu estava vendo, né, vi por alto isso hoje. O PL tá ensaiando, né? Tá cogitando lançar um nome para a presidência da Câmara, porque tá achando o Arthur Lira muito afinado com o PT, quer dizer, um troço totalmente delirante, né? O Arthur Lira próximo do PT, porque ele, como presidente da Câmara, tem que conversar com todo mundo. Ele se conversa com o PT, não. Ele tá próximo do PT, não sei o que. Daqui a pouco vão falar que o Arthur Lira é comunista. Sim, porque ele simplesmente não bancou a alucinação do Bolsonaro de dar golpe, não sei o que, de eleição fraudada. Mas só, assim, complementando meu comentário sobre os ministérios, assim, ministro da Gestão, Esther Dweck, assim, um nome super preparado para assumir a gestão, foi ministra não, perdão, ela fez parte, né, estava como assessora do Ministério do Planejamento no governo Dilma, se eu não me engano, o segundo governo. Ela teve um trabalho ali no Ministério do Planejamento, é uma professora da UFRJ, um nome que tem um expertise nessa área. Eu acho que o saldo é muito positivo. Tem ainda questões para serem resolvidas. A recriação do Ministério do Trabalho, né, com o Luiz Marinho, que é um cara ligado à CUT já desde muito tempo, acredito que desde a década de 80. O saldo é muito, muito positivo, né, a meu ver. Eu só vou fazer uma correção, salvo engano, eu falei que a Aniele Franco foi ministra dos Direitos Humanos, é ministra da Igualdade Racial. Igualdade racial, isso. Salvo engano, eu cometi um erro aqui, porque eu ia falar do ministro dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, que vai substituir quem? A Damares Goiabeira, essa figura assim que pode ser vista como uma caricatura do bolsonarismo, que assim vai deixar o ministério e quem vai assumir vai ser o Silvio Almeida, que é um cara que tem um conhecimento muito grande nessa área, que tem um trabalho nessa área, uma produção acadêmica muito, muito relevante e que assim vai poder retomar inúmeras políticas que o governo Bolsonaro abandonou, né? Porque o fato é que o Ministério dos Direitos Humanos,
no governo Bolsonaro, ele foi usado para atacar direitos humanos, né? Ministério da Família, Direitos Humanos, eles juntaram tudo, né? Mas, assim, foi uma pasta que foi utilizada para atacar a pauta dos direitos humanos. Não, o Silvio Almeida, ele tem um comprometimento pela própria trajetória dele com a pauta e é um cara que pode contribuir muito na luta contra o racismo. O Silvio Almeida é um cara que tem uma cabeça muito, muito boa nessa área e tem um reconhecimento, tem uma bagagem ali que ele leva. Então, por exemplo, questões como uma das últimas decisões do governo Bolsonaro foi acabar com a política de reparação aos perseguidos da ditadura militar. Acho que o Silvio Almeida, a primeira coisa que vai fazer é recriar a Comissão de Mortes de Desaparecidos Políticos e tal, e levar à frente esse trabalho. Então, assim, acho que é bom ter um nome desse. Acho que, de forma geral, se a gente for olhar o quadro dos ministros até agora anunciados, acho que faltam uns... Eu não sei o cálculo aqui, quantas pastas foram anunciadas. Acho que foram umas 22, alguma coisa assim. Rapidamente, queria destacar o Ministério do Desenvolvimento Social, que foi uma pasta que meio que estava sendo disputada aí, né? Estava sendo exigida pela Simone Tebet. E desenvolvimento social, que é uma marca registrada do PT. Todos os governos do PT até hoje, né, o desenvolvimento social sempre foi uma marca registrada, e a pasta ficou ficando com o Wellington Dias, né, o Wellington Dias, que é esse grande nome aí do PT, do consórcio Nordeste, que foi governador do Piauí, tinha sido eleito senador, e assim, o que me dá muita tranquilidade, sabe, que eu entendo que de fato, né, vem trabalho bom, né, realmente na parte social, a gente pode esperar que vá continuar evoluindo, né, da mesma forma que foi nos outros governos do PT. O que eu acho interessante quando a gente vê esses ministérios que foram anunciados é que a gente vê que esse governo, ele tá, assim, disposto a negociar e a dialogar, mas tem entreguismo. Claro, a gente tem uma ressalva ou outra, que a gente já vai entrar nessas questões, né? Mas vou comentar rapidamente sobre alguns dos ministérios que vocês já comentaram. Primeiramente, acho que o ministério que para mim é mais caro, né? Porque é uma área que eu tenho muito contato, é a minha área, né, que é a área da cultura. Ver uma pessoa como a Margareth Menezes na frente desse ministério, para mim, é, assim, incrível, porque, primeiro, por ele voltar a existir, eu acho que ver o Mink voltar a existir, assim, é uma das coisas que eu mais esperava. Eu já tava assim, nossa, o Mink vai voltar. E ver uma pessoa como ela, que tem um vasto conhecimento, porque eu acho que uma coisa que foi muito prezada na maioria das escolhas nesse governo é pessoas que tenham a capacidade técnica, mas que também tenham a capacidade social, a capacidade de vivência nas áreas que foram indicadas. Então eu vejo isso muito, por exemplo, com a Margareth Menezes, que é uma pessoa que, além do conhecimento técnico, ela também tem capacidade de diálogo e articulação com os setores da cultura brasileira. Hoje a gente está vivendo uma seca da cultura brasileira. Você não tem, hoje nos cinemas, filmes brasileiros sendo lançados. Hoje os filmes brasileiros que você tem são filmes que sendo lançados para streaming. São filmes sendo produzidos pela Netflix, pela HBO, pela Amazon Prime. E não tem nada de errado nisso, afinal, os trabalhadores da cultura, eles precisam receber, né? Não há nada de errado nesses filmes serem produzidos. Mas, em contrapartida, você não tem mais o cinema brasileiro nas salas de cinema mesmo, porque não estão sendo produzidos filmes que não sejam ou da Globo Filmes ou de algum streaming. E isso é um problema muito grande, porque você perde uma liberdade criativa, já que são filmes que são lançados única e exclusivamente com intuito comercial, o que, de novo, não tem nada de errado, afinal, é uma indústria, sim, mas você perde, por outro lado, um conteúdo incrível, e você perde o espaço que grandes diretores e grandes roteiristas e grandes atores tinham até então, nos governos do PT, para poder produzirem as suas obras. E isso precisa voltar. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo, e eu não tô falando isso só porque eu sou brasileira, não, e só porque eu amo cinema brasileiro, porque eu amo. Mas realmente a gente produz um cinema de absoluta qualidade. Tem coisa ruim? Óbvio. Todos os países produzem coisa ruim. Mas nós temos diretores, atores e roteiristas aqui no Brasil que são maravilhosos e que passaram por um apagão de não conseguirem lançar os seus projetos, um apagão absurdo. E isso precisa ser corrigido. A gente precisa voltar a concorrer ao Oscar e ir para outros festivais, Festival de Berlim, Festival de Sundance, Festival de Cannes. Sabe, os nossos filmes são aplaudidos de pé. Então, sabe, isso precisa voltar a acontecer. O cinema brasileiro precisa voltar a ser celebrado.
E aqui eu tô falando de cinema porque é a minha área de estudo, mas o mesmo vale para música, o mesmo vale para artes plásticas, para teatro, para dança e para todas as outras formas de arte que também são contempladas pelo Ministério da Cultura. E aí, e Lei Rouanet e tudo mais, que a gente, num episódio antigo, a gente já falou sobre isso, quando a gente gravou com o Licúrio e com o Guilherme Weber, a gente teve uma conversa bem interessante sobre Lei Rouanet. Quem não ouviu, volta e ouve esse episódio que tá bem interessante. E aí também, falando um pouquinho da Aniele, a gente entra nessa mesma questão, que existe sim uma questão simbólica maravilhosa da gente ter a irmã da Marielle Franco nessa pasta, sim, e pelo fato de que, justamente por estar nesta posição de ser a irmã da Marielle, ela tem uma abertura e um diálogo muito grande com setores importantes da sociedade, mas não é simplesmente isso. O currículo dessa mulher é um negócio, assim, eu conhecia o trabalho da Aniele, obviamente, mas eu nunca tinha parado para dar um Google no currículo dela, e minha gente, essa mulher, assim, desculpa, mas ela estudou no mundo inteiro, entendeu? Na área dela, o currículo dela é enorme. Ela, que, pelo Instituto Marielle Franco, né, capitaneado por ela, é uma coisa, assim, linda de se ver. Linda de se ver, exatamente. E aí, claro, a volta do Ministério do Trabalho, que é uma vergonha a gente não ter o Ministério do Trabalho atualmente. Marinho no Ministério do Trabalho, também, mas o nome do PT. O nome do PT que é importante, né? E aí também essa questão do Ministério do Desenvolvimento Social, que é alguma coisa que até a gente já tinha aqui falado em off antes de começar o episódio, né? Que ficou aí esse imbróglio da Simone Tebet querendo exigir esse ministério, claramente mirando aí o pleito de 2026, o que também não tem nada errado, é um direito dela, porém, um ministério que é de extrema importância, é, assim, um dos ministérios mais importantes numa gestão do PT. A gente conhecendo a forma que o PT governa e o que o PT preza no desenvolvimento do país, é uma questão de você... Não é algo que o PT possa dar para ela nesse momento. É uma marca registrada do partido, esse ministério, só isso. E não é negociável nesse momento. É claro que eles querem, né, tenho certeza que quiseram desde o primeiro momento que ela fosse incluída assim, e ela não quis o Ministério da Agricultura porque ela quer se distanciar dessa imagem que ela tem de estar ligada ao agro, né, algo que ela quer se distanciar, que também é compreensível, né, porque é um setor bastante complexo da sociedade, mas não é um ministério que simplesmente dá para colocar na mão dela, não é o perfil dela, não é o perfil de governo do PT, e simplesmente não funciona, e são concessões, né, e as pessoas precisam entender, até juntando isso com o que você falou, né, do PL querer lançar um novo nome para a presidência da Câmara, que é uma galera que não entende como política funciona, gente, é a famosa Realpolitik, tem coisas que não é como você quer, e isso é uma das coisas mais frustrantes da política, né, que você não pode ter tudo que você quer. Você pode ter o melhor que dá pra ter naquele momento, negociando com as pessoas que estão à sua volta. Tem mais uma coisa também que eu gostaria de colocar sobre esse imbróglio todo aí formado sobre essa questão de Simone Tebet, que é o seguinte: Simone Tebet, primeiro de tudo, que ela não fez parte da Frente Ampla. Ela veio com uma candidatura própria, o MDB foi meio que independente, né, nesse processo. Ela foi uma adversária, eu preciso falar isso, ela foi uma adversária leal, não jogou sujo. Uma das coisas dela que eu mais me lembro no primeiro turno, onde ela, se ela quisesse ser escrota, ela poderia ter sido e muito, foi quando o Bolsonaro, em um debate, tentou ressuscitar, né, esse assunto do Celso Daniel, que é um assunto que toda vez que a direita está desesperada, é um assunto que ele entra nos trends, ele aparece no Twitter. Quando você vê Celso Daniel, hoje, em qualquer momento que você vê, você já sabe que, tipo assim, a direita está desesperada por causa de alguma coisa. E o Bolsonaro, num debate, eu não lembro qual foi, mas se eu não me engano, foi o último debate, né, dos presidenciáveis, se eu não me engano foi na Globo. Ele convidou a Tebet tentando fazer pirotecnia. Pediu para debater com ela na hora e lançou o assunto. E ela, de forma muito leal, chegou e falou para ele: olha, sobre esse assunto, eu não vou ficar jogando de forma desleal, falar um assunto que já está encerrado, que já teve investigação. Enfim, ela jogou de forma muito tranquila, combateu um bom combate, né, como se diz. Aí no segundo turno ela veio pro nosso lado. Só que vamos lá, né? Se você analisar os números de questão de votos, né, porque a gente está falando de barganha. Você barganha, né, se você tem condição de barganhar, né? Você não vai chegar, o governo é do PT, é dessa
frente ampla que foi formada. Então, mais do que justo que a maior parte dos ministérios fiquem com essas pessoas que desde o início estavam trabalhando lado a lado, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo demais mesmo, são pessoas questionando essa questão de até agora Simone Tebet não ter nenhum ministério. Olha, foram oferecidos ministérios para ela que ela não quis. Ela quer os ministérios maiores. O último que ela tentou forçar uma barra, e eu falo forçar a barra porque não foi oferecido para ela. Ela tentou forçar uma barra no desenvolvimento social. E que de forma muito assertiva, eu tenho que dizer aqui, extremamente assertiva, isso não é. Quem vai ficar com esse ministério vai ser o Wellington Dias, é uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, como eu falei aqui já mais de uma vez, é a marca registrada, né, dos governos do partido. Não tem como você colocar, né, na mão de terceiros, né? Pessoas que têm, apesar de terem feito aí um segundo turno, né, do nosso lado, são pessoas que têm ideias bastante antagônicas, né, nessa parte aí, né, do que pensa, né, o Partido dos Trabalhadores. Enfim, eu entendo que dá para compor, sim, com a Simone Tebet. Inclusive, gostaria de vê-la em algum ministério, mas que ela tem que dar uma baixada nessa guarda aí, né, e aceitar o ministério que for oferecido a ela, né. Tem uma conversa, eu não tenho nenhuma comprovação até o momento, de que há uma disputa sobre o Ministério do Meio Ambiente, e que é mais um que eu entendo que não deva ficar nas mãos dela, né. Se você tem uma Marina Silva, você não vai botar uma Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente. Enfim, foi oferecido já o Ministério da Agricultura, ela não quis. Tiveram alguns outros ministérios que foram oferecidos para ela também, que agora não me lembro quais nesse momento, mas ela também não quis. Então, eu acho isso. Com ela, a Simone deve encabeçar um ministério? Sim. Só que, nesse momento, eu acho que é de uma responsabilidade muito maior da parte dela, né, de aceitar um ministério que for oferecido, do que realmente as pessoas tentarem colocar isso como uma birra, como uma má vontade do Lula, do PT e dos partidos da Frente Ampla, que não é isso. Infelizmente não é isso. E até pelo número de votos, né, que eu ia falar, acabei não falando, eleitores de Simone e Ciro que mudaram o voto para Lula foram muito poucos, tá, gente? Foram muito poucos. Então, por mais que tenha havido boa vontade, tenha trabalhado junto, enfim, na conta final, ali na balança, não mudou muita coisa, não, tá? Então, assim, só deixando isso aí claro, porque eu acho que é uma questão que deve se falar também, já que há discussões nesse momento, né, de que, de repente, dando um valor muito maior para algo que não foi tanta coisa assim, né, superestimando, né, um apoio, né, da Simone Tebet, como se tivesse mudado muita coisa, que na verdade não foi bem assim. E torno a dizer, eu entendo que ela deve encabeçar um ministério, sim, só que tem que ser um dos ministérios que for oferecido a ela, e não ela chegar com essa empáfia de querer dizer, eu quero esse daqui, pronto, acabou, senão não quero, não é assim. Sim, e outra coisa também que já deu, assim, é essa galera idolatrando a Simone Tebet, né, gente, pelo amor de Deus. Ok, ela foi uma aliança importante no segundo turno, foi muito nobre o que ela fez, de fato, né, foi uma aliada, mas a gente tem que lembrar que ela é uma aliada momentânea, né, ela não é uma pessoa de esquerda, ela não é uma pessoa progressista, ela teve um papel importante, sim, na CPI da Covid, a gente tem que assumir isso, sim, mas ela é uma pessoa, é uma latifundiária ligada ao agro, sabe, eu acho que menos. O pessoal tá começando a exagerar, já tô vendo, assim, um negócio, um movimento que me assusta um pouco, sabe? Daqui a pouco, não tô falando que seja o caso, por exemplo, dos nossos seguidores, não é isso, mas eu tenho visto esse movimento e me assusta um pouco. Eu também. Como eu tava dizendo, eu entendo que estão hiperestimando, superestimando o que ela representou durante a campanha e também quem é Simone Tebet. Olha, tudo bem, você pode entender que ela fala bem, que ela se coloca bem, o caramba, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, né? É uma ruralista, pessoal do agronegócio, e foi a favor, né? Todo mundo sabe, né? Foi a favor aí do impeachment da Dilma. A gente sabe que dentro dessa frente ampla tem muitas pessoas aí, né? Ex-golpistas também, e que essa galera aí arrependida, que são bem-vindos também, né? Eu entendo que as pessoas erram, mas enfim, não é também, assim, eu não entendo, sabendo quem é a pessoa, eu não entendo a idolatria.
Pri. Vamos devagar também. É que eu acho que o que acontece muito é o pessoal que é muito emocionado porque acompanha a política há pouco tempo. Sabe como é que é? A gente tem uma leva de gente que, ou porque é muito jovem e entrou agora nessa questão de acompanhar a política, ou porque realmente não acompanhava. Porque vamos combinar que de 2013 pra cá, a gente teve um número considerável de brasileiros que nem sequer acompanhavam, assim, o mínimo de política e começaram a acompanhar, né? O número de interessados em política cresceu muito. E acaba que são pessoas que são um pouco emocionadas com certas alianças e até por não entenderem como o jogo político funciona. O jogo político, ele é um jogo de negociação, ele é um jogo de, muitas vezes, você ter que sentar numa mesa com alguém que não é o seu amigo, não está do seu lado, porque você precisa negociar algo que naquele momento é primordial, e é assim que o jogo funciona. Mas as pessoas acabam se emocionando um pouco, e eu acho que também isso tem um outro fator que faz com que as pessoas cheguem nesse ponto, que é, a gente tá vivendo um momento que a gente tá muito carente de decência, porque foram 6 anos, né, porque vamos juntar aí o governo Temer, foram 6 anos de tanto absurdo, e tantas coisas absurdas sendo ditas e sendo feitas, que quando você vê alguém minimamente centrado, você já se emociona. Você vê, meu Deus, essa pessoa não está falando bosta. E isso já acaba parecendo algo muito maior do que realmente é naquele momento. Então eu acho que você junta essas duas coisas, que é 6 anos de merda e alguém falando minimamente lé concré, com os emocionados que ainda não entenderam o jogo político, e aí você chega em situações como essa. Sobre essa questão da Simone, acho que tem uma... Da Simone, né? Como se eu fosse muito íntimo. Sobre essa questão da Tebet, acho que tem alguns apontamentos aí. Ela teve uma postura muito correta e muito responsável no segundo turno, de fato. Ela podia ter tido uma síndrome de Ciro Gomes, né? E simplesmente ido para Paris ou desaparecido. Ela realmente ela não só declarou voto, né? Ela participou dos atos de campanha, participou de articulação. O que ela pode fazer, ela de fato fez. Eu realmente acho que o papel dela deve ser reconhecido, né? Mas tem as suas nuances, né? Primeiro que, assim, eu já li gente que tá num discurso moralista do tipo, não, porque ela tá sendo traída. Eu falo, não, pera lá. Trair é o seguinte, existe um acordo, a pessoa vai lá e descumpre. Uma das partes vai lá e descumpre. Não existiu acordo nenhum. Ela apoiou e não apoiou em troca de cargos. Ela quis apoiar. E isso, assim, eu reconheço o mérito dela, a responsabilidade que ela teve com o país ao fazer isso. Acho que ela teve uma atitude de muita sobriedade. Agora, assim, não tem traição do PT para com ela, nem com o restante dos aliados. Assim, o que a gente tá vendo é que desde o momento que o Lula anunciou a primeira leva de ministérios, e ele falou o nome de 6, são 37 ministérios. Desde esse momento, faltando 31 ministérios, o pessoal já estava fazendo uma gritaria de que o PT era hegemonista, aquela história de sempre. Falando, não, porque o Lula anunciou a primeira leva e não tinha mulheres, não sei o quê. Porra, aí foi ver as colunas dos jornalistas do Globo, Merval Pereira, Miriam Leitão, Malu Gaspar, é tudo nesse tom. Engraçado, né, Iago? Você vê... E sempre colocando essa questão da Tebet, né, pra falar, não, porque o PT tá traindo seus adversários. Pera lá, não existe isso da pessoa compor um governo e chegar colocando a faca no pescoço do presidente e falando, não, eu quero esse ministério, ou é esse ou é nada. Sendo que são 37 pastas. Não existe isso. Não, nem o Arthur Lira fez isso com 150 deputados que ele falou, não, vou botar 150 para votarem aí a favor da PEC. Não sei. O cara tava fazendo chantagem explícita. Sim. E assim, nem ele conseguiu achacar o Lula e garantir um nome para o Ministério da Saúde, quer dizer, colocar alguém do Centrão no Ministério da Saúde contra um nome assim, do porte, da grandeza da Anísia, né, da Fiocruz. Quer dizer, o fato é que não existe isso de alguém chegar e falar, não, olha só, é esse ministério pronto, não aceito outra coisa. Para um presidente eleito, não existe isso. Não existe isso. O PT está tendo, sim, está fazendo seu papel de reivindicar as áreas que cabem ao partido. Desenvolvimento social é uma. Então é o seguinte, diante desse cenário, tem alternativas. O próprio Lula ofereceu a pasta do meio ambiente. Existem outras possibilidades aí aventadas. Já li sobre Ministério das Cidades, que é uma pasta super cobiçada. Ministério do Planejamento. Não está tendo inflexibilidade
maturidade por parte do Lula para lidar com essa questão. Hein, Iago, rapidinho aqui, por causa de uma notícia aqui de última hora, tá? A Marina foi confirmada, tá? Como ministra do Meio Ambiente. Então... É a melhor pessoa, eu acho que é uma das pessoas mais qualificadas que a gente tem no Brasil para essa pasta, então acho maravilhoso. E só um pequeno adendo que eu queria falar sobre o que o Iago disse, que eu acho muito engraçado, assim, durante 4 anos, nenhuma dessas pessoas, Amorim, Malu Gaspar, Miriam Leitão, ninguém nunca se preocupou com quantidade de mulheres em ministérios, né? Agora, de repente, essa preocupação, ela apareceu, né? Eu acho engraçado isso. Tanto esse gancho, a Globo falando em paridade é uma coisa, assim, que soa, é uma demagogia tremenda, né? Porque deixando claro que todos nós aqui somos a favor da paridade. Sim. Somos 100% a favor. A gente só acha estranho, né? Estranho não, a gente acha ridículo a Globo fazer essa cobrança hoje e não ter dado um pio quando teve o golpe, que depois depuseram a Dilma, e o Temer veio com um ministério só com um homem branco. Era só isso que tinha no ministério do Temer. Aí, se eu não me engano, teve uma mulher, acabou sendo nomeada depois, mas os primeiros nomes que foram... O anúncio dele, do ministério dele, foi só um homem branco. Só isso. A Globo não falou nada. Nada de nada. Nenhuma dessas pessoas falou. Não, ninguém falou. Aí agora, assim, tudo incomoda, né? É aquele, assim, uma coisa que a gente já espera, que é quando você monta um governo progressista, você tem que ser 100% firme, seguro, perfeito em tudo. Porque você vai ser cobrado como nunca. Porque eles podem fazer a merda que for, sempre, entendeu? Que ninguém fala nada. Aí aqui eles querem encontrar pelo em ovo, é incrível. Sim, e uma coisa também, que assim, claro que, eu falo isso como mulher, claro que a paridade, ela é importante, é muito importante, a gente realmente precisa de mulheres na política, ministérios, tudo isso, mas vamos pegar aí o caso do Ministério dos Direitos Humanos. O que vale mais? Uma mulher, a Damares, ou um homem, o Silvio? Então, muito mais importante do que se aquela pessoa é um homem ou uma mulher, é o que essa pessoa vai fazer nesse ministério. Eu não estou dizendo que a paridade não seja importante, porque sim, ela é. Só que ela não deve ser o principal. Porque não adianta nada você ter, por exemplo, uma mulher que tá lá para lutar contra as mulheres, sabe? Essa é a questão. Exatamente. Bom, mas é isso. Então, confirmado aqui o nome agora de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Mais um grande nome aí, né, para compor esse ministério, que enche a gente, assim, de esperança, né, para esse início de trabalho. Enche muito, assim, gostei muito, assim, a maior parte dos nomes eu gostei muito mesmo. Camarada Geraldo assumindo também uma pasta, Geraldo Alckmin. Indústria, comércio. Não, é indústria e comércio, é isso? Essa pasta mesmo, que teve uma negociação com indústria o e comércio, da Fiesp, que é o Josué de Alencar, que não foi bem sucedida. Teve um segundo nome que eu acho que foi tentaram. Só para encaixar aqui. E camarada Geraldo como ministro da Indústria e Comércio, né? Geraldo Alckmin, né, que vem aí, ele não quer ser vice-decorativo, né? Ele vem trabalhando firme aí junto com o gabinete da transição e encabeça mais esse ministério, né? Um ministério que é muito importante e que eu quero muito mesmo que ele possa pensar diferente do que ele se mostrou com o Geraldo Alckmin do PSDB, né? Eu espero que ele tenha mudado bastante mesmo, porque essa é uma pasta que não cabe um neoliberal nessa pasta. Então, eu espero que ele tenha mudado bastante a forma dele fazer política. Esperamos que sim. E aí a gente só precisa falar sobre o Múcio, né? Não dá pra não falar do Múcio. Não só do Múcio, né? Assim, tem o Flávio Dino é uma escolha que me enche de orgulho também, mas que as últimas 2 indicações dele foram algo que me deixaram meio preocupado, né? Ainda bem que ele, né, foi flexível, né, suficiente para voltar atrás nessas 2 indicações. Eu nem vou me estender muito nesse assunto. Como ele voltou atrás, eu vou deixar para lá. Mas enfim, basicamente é isso. E Múcio realmente é um nome que me preocupa, principalmente numa pasta estratégica como é a defesa. Sim, um cara que deu aí uma declaração chamando o Bolsonaro de democrata, né? A gente já começa por aí.
aí é um cara que tem afinidade com o Bolsonaro, que já torna ele um enorme problema. E eu me pergunto, assim, da onde veio essa indicação? Eu só consigo me perguntar por quê? Por quê? Então, o Múcio, ele teve uma carreira na verdade, no Congresso ainda, foi deputado por muito tempo e mais recentemente foi presidente do TCU. Então, assim, sempre foi um cara visto como um bom articulador político. Tinham outros nomes que foram colocados foram aventados para a pasta da defesa. Por exemplo, Nelson Jobim, foi ministro do STF, foi ministro da Defesa também. Salvo engano, foi do governo Lula, mas que aí ele não queria e teve um outro nome que não queria. Quer dizer, tava uma situação meio assim, porra, aqui. Quem coloca aí, né, nesse espaço. Acho que, assim, a gente vai saber aí, aqui o Múcio veio com, assim, o que vai acontecer com relação aos atos golpistas, né, na frente dos quartéis, que é o principal problema aí para a transição. Claro que os caras não estão na frente de quartel lá falando merda, levantando luzinha para ET, esse tipo de coisa, mas, assim, o fato é que tem um contingente ali, não diria expressivo, mas um contingente de pessoas pedindo um golpe de Estado no país, o que não é aceitável. Então, assim, como o Múcio vai se comportar frente a isso, é algo que a gente tem que ficar atento. Tem a obrigação ali de acabar com esses atos, né? E aí, como ele vai fazer isso? Assim, se ele vai dialogar com os comandantes das forças, e aí eles vão dar ordem para os subordinados e tal. Não sei como é que ele vai fazer, mas, assim, isso é algo que tem que ser resolvido. Não dá para os caras ficarem, sei lá, quanto tempo na frente de quartel pedindo golpe. Isso não existe. Então, assim, acho que o Múcio tem que... Assim, ele assume com um discurso muito conciliador, querendo mostrar que tem um trânsito, e de fato tem, né, entre setores mais resistentes ao Lula, ao PT, mas, assim, essa conciliação não pode ser a qualquer custo. Tem que, sim, bancar determinados, eu não diria enfrentamentos, né, mas é simplesmente fazer cumprir a lei, né, porque não existe alguém estar na frente do quartel pedindo golpe. Não existe. Alguém citar motim, né, esse tipo de coisa. E aí eu acho que tem que ter uma atuação até conjunta, né, com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu acho que a gente vai descobrir aí em breve aqui o Múcio veio, né? Exatamente. E precisa acabar com essa folia de exército escrevendo notinha, exército achando que apita alguma coisa. Isso tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Tem que voltar pra dentro do quartel, voltar a pintar meio fio, sabe? Sei lá, ficar marchando, fazendo qualquer bosta, mas chega, tem que acabar essa folia de exército, pelo amor de Deus. Mas vai acabar. Lula já falou que assim que assumir, ele vai dar ordem pra limpar a frente dos quartéis, como a gente falou, né, na semana passada. Mensagens da galera. Nossa, que nome horrível pro quadro, socorro. Mensagens da galera, ficou bem merda isso, né? Enfim, pode até botar isso aqui que eu vou falando mesmo, né? Aliás, vou abrir uma caixinha pra galera votar, pra dar ideias, né, de qual o nome do quadro. É isso que vai ser. Perfeito? Vai ser isso. Porque a gente aqui tá pobre de ideias hoje. Hoje não, né? Já há umas 2 semanas. Então vamos lá. Delicinha, vamos começar aqui. A gente começa com uma pérola da Vanessa Guzzi. Ela pergunta, é verdade essa história de golpe? Vanessa? Não é. Graças a Deus não é verdade. E assim, não sei se você percebeu, né? Tá cada vez mais vazia, né, frente dos quartéis. Essa palhaçada que tentaram fazer, a galera acreditar, reforçada aí, né, por, entre aspas, jornalistas como Rodrigo Constantino, como Paulo Figueiredo, tantos outros, de que existe alguma forma constitucional de se dar um golpe, né? Se fosse golpe, não é constitucional, né? Pelo amor de Deus. Mas é o que eu quero dizer, só para encerrar isso aqui, porque a gente já falou bastante sobre isso. Pode ficar tranquila, isso é mentira, tá? Não vai acontecer. E dia 1º agora, pelo amor de Deus, né? Esteja lá na posse do presidente Lula para comemorar todo mundo junto, pra gente dançar lá com Pablo Vittar, Valesca Popozuda, é isso. O único golpe que... acho que, como eu falei, né, esse existe mesmo. O único golpe que deveria se preocupar é, por exemplo, o golpe da clonagem do número, tá tendo golpe bancário, esses golpes realmente eles existem.
Agora, golpe de Estado, não. Exatamente. Carla Pisani, por que ninguém fala do não pagamento do PIS, ano base 2021, pelo desgoverno do Bolsonaro? Quer responder essa, Iago? Eu não sei responder, Eu não assim. tenho a menor ideia do que ela tá falando. Então, eu também não tenho. Eu também não. Querida, tá aqui, tem uma segunda parte aqui, ó. Ela diz assim: esses 24 meses que dizem que foi esquecido pelo trabalhador não é verdade. 24M, que eu acho que é 24 meses. Bom, querida, vamos bater um papo depois pelo direct, tu me explica direitinho essa situação, porque eu tô meio por fora desse assunto, tá? Eita, mas ela escreveu muita coisa aqui. Enfim, mas de qualquer forma eu estou por fora do assunto e depois a gente conversa sobre isso pra eu entender melhor, tá bom? Tiago Tosta, vocês acham que o Bolsonaro vai fugir? Então, saiu notícia agora, né? Que ele vai largar os patriotários aqui na frente do quartel, pegando chuva, cagando na sarjeta e tomando chifre, pra ir passar o ano novo nos Estados Unidos, no resort do Trump. Isso tem toda a cara de fuga. Tem toda a cara de fuga, né? A fuga das galinhas. Incrível. Se eu acho que ele vai fugir, eu acho que ele vai tentar sim. Eu acho. Ele não tem coragem, não tem hombridade pra peitar tudo que vai vir em cima dele depois que ele não for mais presidente. Alguém quer complementar? Eu vi há pouco, né, essa questão do Bolsonaro querendo ir pro resort do Trump. Assim, eu de certa forma acho até bom ele não tá por aqui, porque é um sinal de que, porra, patriotários, vão pra casa, porra, vai fazer outra coisa, ficar enchendo o saco, foda-se, entendeu? O Bolsonaro já não tá... Saiu uma outra notícia, mas essa aí eu não sei ao certo, mas me parece muito verossímil, de que Bolsonaro teria se chateado com alguns membros de destaque das Forças Armadas que não teriam bancado um golpe, não sei o quê. E aí faria ainda mais sentido essa questão dele sair, né, do país, tipo, não, tô chateado, vou embora, né, pra ver se sentem minha falta. Não, ninguém vai sentir, simples assim, ninguém vai sentir. Talvez o ar do país fique até melhor, assim, sem você consumindo oxigênio aqui. A questão é que ele saindo, né, é uma sinalização pro gado de que, ó, chega aí de fazer graça, não adianta ficar na frente do quartel tomando chuva, pedindo pro ET, pedindo pra sei lá quem, porra, cagando em banheiro químico, enfim, não adianta. Já existe um fato consumado, que é Lula foi eleito, Lula foi diplomado e Lula vai ser empossado. Queiram ou não, pronto. Agora, é aquilo, né? Aceita que dói menos, né? Aquela frase tão batida, tão clichê, mas que eu acho que vale tanto, né, nesse caso, porque, porra, vamos ficar falando que a urna foi fraudada até quando, gente? Até 2026? Eu acho que eles vão sustentar isso aí pra sempre, né? Não vão aceitar nunca. Enfim, mas aí que seja. O problema é deles, foda-se. Como o Zé mesmo falou, Lula venceu a eleição, Lula já foi diplomado e daqui a 9 dias está sendo empossado, aliás, 8 dias. Ai. Dando continuidade, Camila Padrão manda pra gente perguntando como fazer militância nesses 4 anos para apoiar o governo Lula. Primeira coisa, uma boa forma de você fazer militância para apoiar o governo Lula é você se filiar ao PT, ponto, tá? Segunda questão, eu acho também que vale a pena você estar por dentro de alguma organização que tenha mais a ver com você. Assim, eu entendo que a melhor forma de se militar nesses próximos 4 anos é fazendo trabalho de base, porque não existe espaço vazio na política. E onde não há trabalho de base de esquerda, vai ter trabalho de base da direita, porque os espaços vão estar sempre sendo ocupados, sabe? E isso é uma coisa que faz muita falta. Foi uma coisa que a gente pecou nos nossos anos de governo, uma coisa que a gente não pode pecar novamente, tá? E outra coisa também, deixar de ver a política como algo simplesmente institucional, tá? Quem tem a força mesmo é o povo. Então, dar consciência ao povo, né? Consciência política, consciência de classe, para que o povo saiba seus direitos e saiba estar nas ruas quando for necessário, tá? Porque é isso que faz mudar, é consciência, é uma população consciente, o país politizado e consciente. E aí nós temos quais outras perguntas aqui? Peraí. Você não vai complementar nada, não? Eu acho que você falou tudo, assim. E se fosse pra complementar alguma coisa, eu diria desmentir fake news, gente. É cansativo, é chato, mas é isso. Precisa dialogar com as pessoas
próximas. Se cada um fizer isso com as suas pessoas próximas, com seus entes queridos, evitar que fake news comecem a se espalhar mais e mais, porque a gente sabe que existe um esgoto dessa galera, vai continuar existindo, eles estão ocupando os espaços, isso não vai acabar. E as fake news, elas tendem a, sabe, vai continuar, vai ser pior, então precisa desmentir essa galera, sabe, evitar que se espalhe. Eu colocaria isso, assim, que eu acho bem importante, sabe? Boa. E a Pat Kellen manda aqui pra gente. Pat Kellen, parceiraça da página, tá sempre aqui no nosso direct, aqui conversando com a gente, mandando novidades. E ela pergunta qual a boa da virada. Querida, a boa da virada é o Festival do Futuro. É isso. Esteja em Brasília. O Brasil inteiro tem que estar lá em Brasília para essa virada e para acompanhar a posse e curtir o Festival do Futuro dia 1º. O Festival do Futuro é dia 1º, mas assim, não é bem virada, né? Vai ser já o virado, mas de qualquer forma, assim, esteja lá, entendeu? Assim, vai lá. Eu não sei o que você vai fazer na hora da virada, né? Mas, sei lá, vai de qualquer forma, assim. Com certeza. Dia 1º vai ser legal. Se a virada for uma merda, pelo menos no dia 1º você compensa. Iago, super sincero. Ai. A Patrícia Fogagnolo, outra parceiraça aí da página, tá sempre com a gente aqui no direct conversando. Ela manda pra gente o seguinte: Migo, acho que sou eu, né? Migo, você acredita que dá pra achar podre do Tarcísio e tirar ele do governo de São Paulo, tipo impeachment? Olha, eu acho que dá sim, né? Tomara que encontre, né? Porque a gente tá falando de um bolsonarista, né? De um bolsonarista da linha de frente do Bolsonaro, né? Inclusive que teve questões agora sobre as contas de campanha, né? Então, assim, eu acho que dá sim. Acho que se fuçar direitinho, eu acho. Né? Só não tem como afirmar isso. Mas aí vai ser só pelo... Não tem como... Impeachment é só se ele cometer crime no exercício do mandato, né? A única chance aí é o TRE, né? Caso achem irregularidade, o TRE, né, caçar a chapa. Mas assim, acho difícil isso acontecer, porque aqui no Rio tem uma situação parecida, né? Quer dizer, parecida em algum grau. O governador reeleito está sendo alvo de uma ação do Ministério Público Eleitoral, na verdade são duas, eu acho, pedindo cassação por abuso de poder econômico. São vários crimes que são listados. E assim, eu acho muito difícil isso para frente. Mas, né, quem sabe? Pois é, então, dando seguimento aqui, o Voxton mandou pra gente e só quer agradecer pelo empenho, aqui, ó, só queria agradecer pelo empenho em nos deixar bem informados e rir conosco dos gados. Ô querido, grande abraço aí pra você, sinta-se abraçado por todos nós, viu? O empenho é grande aqui, diariamente, realmente. Pode ter certeza. Uma coisa que também que deixa a gente muito feliz é realmente estar fazendo vocês darem umas boas gargalhadas aí durante o dia. Exatamente. Estamos aqui para isso. Não só para isso, mas também para isso. E temos a Françoise Brito. Ela manda luz, sorte a vocês. E depois pergunta, é sério que o Coisa Ruim vai passar a faixa? Então, a gente já falou aqui agora há pouco, né? Mas aí, tornando ao assunto, não, ele vai para os Estados Unidos, já está preparando aí, tem um quê de fuga nisso daí, né? A gente já tá percebendo isso, mas ele vai para os Estados Unidos, já está confirmado. Enquanto o gado sofre aqui, ele vai para o resort do Trump. Bem feito pro gado, né? Que acreditou que ele ia ficar aqui e iria lutar. Marcos Soares mandou uma pergunta aqui pra gente que é bem interessante. Vocês recebem muitas ameaças? Então, a gente recebe ameaça sim, querido. Recebe ameaça e a gente sofre bastante com retaliações, né? Já tem, assim, vira e mexe, tentam derrubar a gente. A página na semana passada sofreu uma tentativa de invasão. Vira e mexe, eles tentam derrubar a página com ataques aí de denúncias em massa. Só que nós temos resistido. E temos resistido aí graças a vocês, que têm dado apoio a gente. Inclusive, não fiz nada ainda, nenhum post, mas devo falar nos próximos dias sobre esse ataque e sobre os sucessivos ataques que nós temos sofrido. E a gente espera poder contar com a ajuda de vocês aí, beleza? Cícero Medeiros manda pra gente: o Minto volta ou vai se juntar ao Alan dos Panos e ao Entraub como refugiados, entre aspas, né? Como entre aspas refugiados nos Estados Unidos. Olha, então, a gente já falou aqui 2 vezes, eu vou falar mais uma. Ao que tudo indica, ele está se preparando para se juntar a eles nos Estados Unidos. Ao que tudo indica é isso. E seguimos. Nilson Isaías. Bozo vai fugir para qual país? Caraca, galera, tá nessa daí pra onde o Bolsonaro vai. Ele vai para os Estados Unidos, obviamente, se juntar ao amor da vida dele, o Trump, né? Lá ele vai poder mamar o Trump à vontade. Temos aqui
aqui uma última do Paulo. Paulo manda pra gente. Natal é data do capitalismo? Então, vamos lá. A princípio, não. Porém, a forma como o Natal é explorada hoje é puro capitalismo. Como tudo que envolve religião e muitas outras coisas hoje em dia, né, acabam sendo exploradas pelo capitalismo. O capitalismo tá aí infelizmente, está aí para isso mesmo. Para acabar cooptando tudo e explorar da pior forma possível, transformar tudo em consumismo. Pois é, com isso a gente encerra aqui, né, a mensagem da galera aqui pra gente, e é isso. Então a gente já começa aqui agradecendo você que chegou até aqui com a gente. Caraca, vou te falar, hein, você aturou a gente por quase 2 horas, é porque você gosta pra caralho da gente mesmo, porra. 2 horas da edição, né, vamos ver quanto que vai ficar quando editar. Olha, muito obrigado. Eu vou dizer aqui que nem minha mãe me aguenta falando 2 horas. Se você aguentou, puta que o pariu. Então, mas é isso mesmo. Então, muito obrigado. Fica aqui o nosso muito obrigado. Valeu pela companhia e nos vemos na próxima, galera. Na próxima vai ser já o programa anterior à posse do presidente Lula, hein? Vai ser um programa bem especial. A gente espera vocês lá. Beijo grande. Valeu. Beijo, galera. Tchau, tchau. Beijos, Feliz Natal. Eu não sei se vai ser meio atrasado aí, então. Acho que vai ser meio atrasado, mas de qualquer forma que Papai Noel tenha passado aí, tenha chegado com seu saco gigante aí na sua casa, enfim. Obviamente estou falando do Papai Noel, o velho Marx, né? Não estou falando desse Papai Noel capitalista aí. Não.